Primeiro eu vou explicar para vocês da motivação, né, desse tema para vocês. Eu tive uma transição na minha carreira, eu sempre trabalhei na área de design, na parte criativa, e nos últimos anos eu estou tendo uma migração para a área de design research. Então, lá na Samsung, onde eu trabalho, a gente trabalha muito voltado para a inovação, com pesquisa. E eu tenho aprendido muitas técnicas, metodologias novas lá com eles. E esse de Cognitive Walkthrough foi a minha primeira experiência que eu tive lá. Foi um diretor coreano que passou a metodologia para a gente fazer. E eu achei muito curioso e eu quis compartilhar aqui com vocês um pouco do aprendizado e como que foi feito. Bom, vou passar aqui o meu nome. Então, aqui eu estou ilustrando o nosso diretor, na verdade não é ele, é o Psy, do Gangnam Style, mas é como que chegou, né, a demanda. Às vezes tem projetos que a gente trabalha, a gente tem a liberdade de fazer o plano da pesquisa sozinho, mas esse daqui, ele veio totalmente assim, top-down, né? E como é uma multinacional, eles têm um mindset bastante assim de engenheiros, executivos, eles gostam muito de números. E aí ele veio com esse plano, com várias técnicas que eu tinha que usar, quais eram as métricas que eu tinha que coletar durante o teste. E aí eu fiquei assim, né, caramba, o que é tudo isso, né? Eu sempre fui da área criativa, de parte visual e tal, e tendo que lidar com um monte de números. A princípio foi uma loucura, né? E aí, assim, Cognitive Walkthrough, o que é isso, né? Alguém já trabalhou com essa metodologia aqui? Levanta a mão. Muito pouco, né? Pois é, eu também nunca tinha trabalhado. O teste de usabilidade, para mim, sempre foi aquele mais tradicional, de você medir no máximo, assim, barreira, obstáculo, ruído. Essa era a priorização, né? E aí eu comecei a investigar mais sobre isso. Eu estava ainda com o pé atrás, né? Será que isso daqui vai dar certo? E aí eu tinha 3 semanas para fazer com 32 usuários, né? Que eu sempre usei assim o mínimo possível, né, em teste de usabilidade, porque a gente sabe a realidade, né? Como que é aqui no Brasil, a gente nunca tem tempo para testar e a gente acaba usando aquele número mágico do Norman, né? 5 usuários, a gente consegue prever 85% dos erros. E aí aqui eles queriam 32, então foi uma loucura, né? Em 3 semanas para fazer tudo isso. E o Cognitive Walkthrough, ele é um método de avaliação para a gente medir a aprendizagem de uma nova feature. E aí nesse método, qual que era a diferença que a gente usou? Além dessas fases que a gente utilizou, a gente fez a comparação com outras features de concorrentes. Na verdade, aqui eu até peço desculpa para vocês, eu não vou poder revelar a feature, porque ela ainda não foi lançada, mas eu criei um caso de uso com um exemplo similar, para vocês conseguirem entender o passo a passo, tá bom? Vamos lá. Então, esse daqui é o roteiro do que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, a parte do planejamento, né? Então, esse daqui é uma base de planejamento para todo tipo de design research que vocês forem fazer. Então, a gente sempre começa com uma hipótese, né, relacionada a isso. Então, vamos supor que a gente vai fazer uma feature que é de selfie para câmera, né? Então, a gente tem que gerar uma hipótese em relação a isso. E aí, aqui tem um roteirinho de perguntas que ele ajuda muito na hora de você fazer questionário, entrevista, e pode ajudar vocês também. E aí, depois, em cima disso, a gente escolhe a metodologia. E aí, a definição dos participantes e quais são os entregáveis, né? E o deadline. No caso, esses entregáveis, lá para a gente, sempre é um relatório, né, de problemas e uma apresentação para os executivos com os resultados. Então, aqui também a gente faz um cronograma, né? A gente ainda teve aí um feriado no meio, foi bastante corrido, mas no fim deu tudo certo. E aí aqui também, dentro do planejamento, a gente já começa a fazer os questionários, né, do que vai ter na entrevista, a análise de satisfação e a parte do feedback final. E aí também a gente faz a definição de quais são os recursos, né, para fazer tanto de pessoas quanto a infraestrutura.
Nesse caso, para fazer esse teste que a gente fez, eu era a condutora do teste e eu tinha uma pessoa que era o observador, que ele ficava anotando todas as métricas necessárias. Então, vamos partir para o teste, né? Como que ele foi feito. Eu desenhei aqui um pouco de como que a gente criou esse processo, né? A gente adaptou o Cognitive Workflow para essa necessidade. E eu acredito que talvez possa contribuir com vocês um dia. Então, primeiro a gente fez a entrevista, depois o teste em si, a gente fez um coffee break e um teste final. Aqui na entrevista inicial, ela é muito assim, para a gente saber todo o ambiente, tudo que envolve a pessoa nessa relação dela com a selfie, né? Então, a gente sempre parte da premissa que a gente não sabe nada sobre aquela pessoa. Eu coloquei aqui um exemplo sobre beber água. A gente acha que todo mundo bebe água igual a gente bebe, mas a gente nunca sabe, né? Então, aqui eu também pontuei algumas dicas para vocês fazerem uma entrevista. E até risquei aqui, na verdade, a ideia da entrevista é mais assim um bate-papo informal, né? Porque entrevista já gera aquele desconforto para a pessoa quando ela vai participar. E uma dica assim muito importante é que as perguntas que vocês forem fazer para eles é justamente para você investigar e definir que perfil que é aquela pessoa, né? A gente nunca pergunta diretamente, a gente vai investigando, né, para a gente conhecer melhor a pessoa, como que é a ação. E aí também, no final da entrevista, a gente faz uma pergunta, como que você faz para tirar uma selfie, geralmente? Conta para a gente, passo a passo, como que você faz essa ação. E aí ela vai falar, sei lá, eu pego a câmera, aperto um botão lá, clico no selfie, tiro a foto, e é isso. A gente, tá bom. Aí a gente pega e dá uma amostra para ela e fala assim, então faz essa ação para a gente ver. E aí, geralmente, quando a gente vê ela fazendo essa ação, a gente acaba pegando muitos outros detalhes que a pessoa não fala. Então, aí já é um dado interessante que a gente usa na hora de fazer a análise. A gente já observa como que ela tira inicialmente, né, sem estar participando realmente das tarefas do teste. E aí, aqui, a gente parte para o processo, né, da pesquisa, que é o Cognitive. Então, aqui é a primeira parte, né, que é de task execution e observação. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Vamos supor que a gente dá uma tarefa simples para a pessoa, para ela tirar 4 selfies e compartilhar com os amigos dela. E ela pode compartilhar em várias redes sociais, por exemplo. Nesse caso, a gente tem que definir. E o que a gente fez? A gente deu essa tarefa para ela fazer em situações diferentes. Por exemplo, no primeiro caso, ele tinha que fazer essa ação só usando a câmera, sem usar nenhum outro aplicativo. A segunda ação, a gente escolheu um concorrente, né, uma funcionalidade concorrente para ele também fazer a mesma ação, só que sem usar a câmera, por exemplo. Ele teria que usar um outro aplicativo. E o 2 também. E aí, enquanto a pessoa vai fazendo, o observador ele vai anotando esses pontos aqui. Primeiro, se ele conseguiu completar aquela ação, então a questão do sucesso, o tempo que ele leva para fazer isso, quantos erros ele teve, porque aí a gente mapeia quantos steps ela faz para conseguir fazer em cada uma das situações. E as frustrações que a pessoa tem, quando isso é muito da expressão, né, que a gente percebe. E os comentários adicionais, né, que teve de observação assim, que é interessante adicionar em cada etapa. Aí aqui, no final dessas tarefas, a gente dá um questionário para ele avaliar, né? Que é a importância e a satisfação de cada situação. Então, aí a gente separa por caso, né? O caso 1, o caso 2 e o caso 3. E aí ele dá a nota de 1 a 5, né? Sobre a utilidade, a facilidade de uso, a importância, a satisfação, a pontuação geral em relação a cada caso e comentários adicionais abertos. E aí,
no final disso, a gente explica e apresenta a nova funcionalidade para ele. Então, aí ele está contextualizado, ele entende como funciona, e aí a gente pede para ele refazer a avaliação da nova feature aqui. E aí a gente dá uma outra cor de caneta para ele dar as notas novamente, né, considerando depois que ele conheceu sobre aquela nova feature. E aí aqui é a parte do coffee break, que eu acho que é a melhor parte, né? Que aí a gente pode comer, guloseiminhas, coisas boas e falar sobre a vida. E essa parte ela é muito importante, ela é, na verdade, estratégica, assim, durante o teste, que é a parte que a pessoa ela relaxa um pouco, ela descontrai, ela retoma algumas energias, né? Tomando um cafezinho lá, porque participar de teste é uma coisa estressante, né, para quem está fazendo a simulação. E a gente faz também para a pessoa esquecer um pouco do que ela fez anteriormente, né? E aí, no final, a gente dá de novo essa ação para ela fazer, né, aquela tarefa que a gente tinha dado anteriormente. E aí a gente pede para ela fazer como ela prefere fazer, né? Sem a gente colocar alguma limitação nisso. E aí ela executa, e aí acaba o teste, que é só alegria. E aí, depois, o que a gente faz, né, com todas essas informações? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, do relatório que a gente fez. E aí a gente pode chegar em algumas conclusões, né? A gente sempre faz a comparação do daquela ação, desde a entrevista lá que a gente pediu para eles, a gente faz aqui, né? O que é do início, né? Ela sempre usa o concorrente 1 ou o concorrente 2. E aí, no final, naquela ação final mesmo do teste, a gente avalia. E aqui a gente teve um resultado muito interessante, porque a maioria migrou para a nova funcionalidade no final, mesmo tendo aquele coffee break. Então, a gente vê que tem um potencial legal aí. E aí, aqui a gente faz a comparação, né, de números, né, de quantas pessoas migraram para cada uma das opções. E aí, aqui, aqueles números que o observador foi coletando, de taxa de sucesso, tempo e tudo mais, a gente faz uma tabelinha aqui, coloca esses números e gera alguns gráficos, né, para a gente poder fazer a análise em relação a essa feature. E aí aqui a gente consegue ver, né, a análise da taxa de sucesso, da média de tempo, da taxa de erro e de frustração, quando a pessoa usou a primeira vez nessa barra azul e quando ela usou a segunda vez na barra lilás. E aí a gente consegue ver como que foi essa curva de aprendizado dela, né, depois que ela entendeu o contexto. E em relação também aos concorrentes, né? Então, a gente consegue ter uma média do que é o normal e do que é com a nova feature. E aí, aqui também é um exemplo, né, dos resultados, de como que a gente faz essa tabelinha para compilar esses dados. Aqui são os resultados da satisfação, também em relação àquela lista que a gente deu para eles responderem. Então, a gente consegue ver se a pessoa ficou satisfeita, se ela achou que era fácil de usar. Isso é uma opinião pessoal dela, né? E aí a gente também compara a primeira e a segunda situação. E a gente viu que a pontuação geral, no final, depois que elas se contextualizavam para que servia aquela funcionalidade, elas gostavam muito. E aí aqui a gente faz também a matriz de importância e satisfação, né? E aqui, esse quadrante aqui é o pior. Esse daqui é aquele que ele, assim, não... Ele tem uma importância, mas a satisfação está muito baixa. E esse aqui também é muito ruim, quando ele precisa realmente ser monitorado. E aqui esses quadrantes já começam a ficar melhor. Esse daqui é o melhor, né, quando a importância é alta e a satisfação também é alta. E aí a gente faz um comparativo. Essa estrelinha aqui é do primeiro uso. E quando a pessoa fez o primeiro uso da nova funcionalidade, estava numa questão bem delicada. As pessoas não estavam achando nem importante aquela condição
e nem estavam satisfeitos com essa funcionalidade. Aí aqui a gente tem a comparação dos concorrentes e aqui é no segundo uso da nova funcionalidade, depois que eles entendiam o contexto daquilo, para que servia e como que usava, né? E aí a gente consegue avaliar que essa feature ela precisa de muita lapidação antes de ser lançada. Porque só depois que as pessoas entendiam a funcionalidade que aí fazia sentido, né? E aí aqui é um exemplo de como que a gente fez o entregável, né? A gente faz alguns insights desses dados, a gente pode perceber alguma tendência. Olha, a gente viu que os jovens eles têm tendência em fazer mais rápido, por exemplo. Ou a gente pode ver que as pessoas que migraram do concorrente 1 para a nova feature tem a tendência de ter mais satisfação, alguma coisa assim. E aí aqui a gente coloca os exemplos, né, do relatório de problemas que foram encontrados. A gente coloca a quantidade e tem problemas e também preferências que as pessoas acabam dando como feedback em relação àquilo. E aí a gente faz uma tabela com as categorias, né, do que é, do ponto de dor, o comentário sobre aquilo, e também uma sugestão de como que aquilo pode ser melhorado, né? Então, tudo vai depender da funcionalidade que você está testando. Nesse que a gente fez, realmente, como era uma funcionalidade só, a gente conseguiu encontrar 15 problemas, né, e 4 preferências também em relação àquilo. E é importante porque a gente conseguiu ver até como que a gente poderia evoluir, né, com essa funcionalidade. Então, aqui eu também estou deixando alguns links úteis para vocês acessarem, lerem mais sobre teste de usabilidade, como que é o Cognitive Walkthrough. E eu vou compartilhar depois o slide share, se vocês quiserem adicionar no LinkedIn e pedir mais material, eu posso compartilhar também. É isso, muito obrigada. Obrigado, Lariane. Muito bom. Obrigado pela tua palestra. Então, vamos rapidamente já ao tempo das perguntas e vamos já rodar o nosso famoso timer. Então, pessoal, quem é que tem perguntas para a Lariane? Oi. Já tem lá no fundo. Tudo bom? Oi. Tudo bom? Parabéns, achei muito legal. Depois você vai disponibilizar? Vou. Eu brinquei aqui que é difícil clicar no slide. Quando você botou, daqui eu não enxergo. Bom, imagino. Deixa eu te perguntar, quanto tempo demorou esse processo todo? E eu queria a tua opinião sobre o custo-benefício de ter rodado um processo tão complexo versus o que você começou falando, a regra dos 5, que talvez você consiga rodar um método um pouco mais simples em menos tempo. Queria a tua opinião sobre essa visão, já que você já rodou as duas coisas. Obrigado. Sim. Esse processo ele durou um mês, considerando que a gente teve um feriado, que aí pode ter impactado um pouquinho, né? Eu acredito que foi assim realmente um recorde. Eu iria planejar, se eu fosse planejar sem o deadline do coreano, né? Eu colocaria aí pelo menos um mês e meio para fazer. Outro ponto que para a gente foi fácil, a questão do recrutamento, que a gente recrutou pessoas internas da empresa. Eu também acredito que isso não é a melhor forma, a gente fazer com pessoas internas, mas em relação à segurança de informação e o tempo que a gente tinha, foi a melhor opção que a gente encontrou. Eu ainda gosto muito desse número 5. Eu vi que, assim, com 10 usuários aqui, a gente já conseguia mapear bem o padrão. Mas foi interessante também com 32 usuários, porque a gente conseguiu dar mais credibilidade para o teste. E principalmente porque depende do seu cliente. No meu caso, o meu cliente são coreanos executivos com mente de engenheiro. Então, eu vi muito ganho em ter feito com uma quantidade grande. Mas, dependendo do cliente, eu continuaria apostando o número 5 em relação a custo e tempo que a gente tem. Tá bom? Galera, quem for fazer perguntas, fique em pé.
para facilitar aqui o palestrante veja vocês. Oi, Lariane. Boa Oi. tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar, que você falasse um pouquinho exatamente sobre esse último ponto que você citou, que é a relação com um cliente que está em outro país, que tem outra cultura, e especificamente sobre o ponto onde como passar a parte mais de sensibilidade com o usuário, de empatia, para um engenheiro que vai pegar um entregável em planilhas, como isso se dá na vida real, assim? Sim. Esse daí é um grande desafio que a gente enfrenta todos os dias, né? Nesse caso, a gente fez para um coreano, mas ele mora no Brasil, então aí já tem uma vantagem, né? A questão da distância é um fator muito importante e em relação a lidar com o engenheiro, vai depender muito assim de quanto tempo que ele está trabalhando com o time de UX, né? No primeiro, no início é sempre mais difícil, né? Essa adaptação dele, de entender o valor. Então, assim, se a gente puder estar junto, é bem mais fácil. Igual aquela tabelinha que eu tinha mostrado dos relatórios, a gente sempre coloca os pontos de dores, os comentários e as sugestões, e às vezes a gente coloca o comentário, justamente a frase que o usuário falou, para sensibilizá-los, né? E aí, quando for resolver discutir a solução, a gente também tenta levar de novo a voz do usuário para eles. Mais perguntas, galera? Eu posso. Aqui bem na frente. Quando você dá a tarefa pela segunda vez, o teu cenário continua o mesmo ou ele fica mais aberto? E ele vai fazer a mesma coisa pela terceira vez, certo? Certo. Eles não se mostraram irritados com isso em algum momento? Não, é que assim, no início, a gente sempre faz um overview, assim, de tudo que vai ser feito no teste. A gente faz um resuminho para ele ter uma noção de tempo, né? E aí, quando eu vou dar a tarefa, eu gosto de fazer uns slides e eu coloco uma barrinha de loading embaixo. Aí eu vou passando de slide e falo assim, vamos lá, já tem 40% concluído, você está quase na metade, para ele ter uma noção também de tempo, né? E um detalhe foi muito importante você ter perguntado, eu esqueci de comentar. Outra coisa também que a gente fez é que dentro dessa amostra de 32 pessoas... Vai acabar o tempo. Depois a gente conversa. Depois vocês Obrigada. podem continuar conversando. Obrigado, Obrigada. Lariane. Muito obrigado.